E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu vou falar hoje com você que é adolescente. Antes eu vou falar um pouquinho para poder fazer sentido no que eu quero dizer e mostrar a seriedade do que eu vou tentar aqui com vocês. Eu no começo do ano fui chamado para fazer palestras em algumas escolas. Eu tive dificuldade com álcool e droga. Hoje eu estou sem o uso faz 10 anos. Publiquei alguns livros, tive participações na mídia. Hoje eu estou vivendo de uma forma tranquila e eu acabei transformando isso de uma forma romantizada, artística, num sentido para a vida. E hoje eu também tenho estudado, estou buscando me aperfeiçoar, fazendo algumas formações para poder atuar na área. E, enfim, dentro disso tudo, eu tive um convite para fazer, alguns convites para fazer palestras em escola para adolescente. E na hora eu recusei, porque eu fiquei, primeiro, sem saber se eu conseguiria falar com vocês. E segundo, porque eu só faço uma coisa que eu realmente acredite e tenha segurança. E, enfim, desde o começo do ano eu vim refletindo sobre isso. Passei alguns momentos de experiências com meu primo, meu afilhado, que são adolescentes, até que finalmente eu senti certeza e vontade de compartilhar alguma coisa com vocês. E para fazer isso, eu escrevi um texto para que eu consiga pelo menos deixar uma mensagem mais organizada e não tão emocional, tão instintiva, para que eu consiga pelo menos tentar deixar uma mensagem que possa contribuir para um conhecimento de vocês. Antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para cagar regra nenhuma, eu não vou falar sobre usar ou não usar, a história não é essa. Eu quero passar a minha experiência, algumas reflexões sobre isso e o mais importante, eu quero saber o que vocês pensam, eu quero saber o que vocês sentem, eu quero ouvir de vocês, se eu tiver essa oportunidade, para entender de repente como são hoje as verdades da adolescência, porque de nada a nada eu virei um tiozinho. Então eu preciso saber como vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, quais são as coisas que estão acontecendo hoje e que podem ter esse envolvimento com qualquer droga. E dentro disso, ter um conhecimento, mesmo que já existam muitos conhecimentos, eu quero também trazer algum outro tipo de conhecimento que faz parte da minha história, dos meus estudos, do meu trabalho e deixar assim compartilhado com vocês. Beleza? Então vamos lá, é um texto longo, são 7 páginas. Eu espero que eu consiga fazer uma leitura tranquila para que vocês consigam entender. E se no meio da leitura eu pensar em mais alguma coisa, sentir também vontade de falar, de repente eu deixo para o final. Mas eu acho que o texto está bem legal para a gente conseguir ter uma conversa deste dia em diante. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos começar então. O texto ele começa da seguinte maneira: eu não vou nem falar para você se inscrever no canal, curtir, porque se você for como eu era adolescente, se ouvisse algo assim, já ia me mandar para aquele lugar e sair fora. Então deixa quieto. Agora finalmente eu começo o texto. Só uma coisa antes. Na moral, vai. Eu hoje tô com 40 anos, não sei quase nada das fitas de hoje. Pode ser que eu fale mó besteira, então dá um desconto se eu falar alguma coisa nada a ver e principalmente, muita coisa tá diferente. Então assim, o que eu mais quero nessa ideia que vou mandar é tentar ouvir vocês, saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, saber o que pega de ruim e o que é cabuloso de tão da hora, e por isso vou falar um monte de coisas na tentativa de acertar algumas e abrir essa conversa que vai só existir com uma intenção, o respeito absoluto. Só um parênteses, eu escrevi isso aqui como se eu estivesse já conversando e gravando. Então ele vai ficar um pouco informal, com algumas gírias. Eu vou tentar manter, mas eu vou deixar ele fluindo na mensagem, beleza? Vamos continuar. Há tempos eu tô nessa vibe de falar com adolescente. Uma porque eu brinco que os primeiros 40 anos da infância são os mais difíceis. É quente, mano. Eu sou mó moleque ainda para uma pá de coisa. Tudo bem que também eu sou mó velho para uma pá de outra coisa.
mas tem uma que eu tenho certeza que eu não consigo me sentir: adulto. Vou resumir rapidão para quem aguentou até aqui e não sabe quem eu sou. Eu bati a nave usando droga. Fiquei doidão de tudo. Atravessei o espelho e quase colei as placas. Certeza que se pá vocês nem sabem o que essas gírias são e conhecem por outros nomes. Mas a fita é que eu comecei a beber e usar drogas com 14 anos e só fui parar com 29 anos. Hoje eu tô 10 anos limpo, quero dizer, sem usar porra nenhuma do que eu estava usando de droga e de bebida. Nessa caminhada escrevi 5 livros, participei de algumas coisas na televisão, na internet, fiquei anos nas artes plásticas, agora tenho 2 filhos, sou casado, empresário, comecei a estudar sobre saúde mental e me formei inclusive em dependência química. Mas continuo trilili das ideias. A diferença é que agora estou careta e velho, pelo menos me conhecendo bastante. Com isso, comecei a gravar vídeos na vontade de ajudar quem estivesse com problemas de álcool e drogas. A coisa foi amadurecendo e eu tô como eu tô. Tem um pessoal me chamando para fazer palestras, principalmente em escolas, e eu sempre disse que eu não tinha pensado em adolescente, porque até então eu não achava que dava para desenrolar uma ideia. Isso foi no começo desse ano. Só agora, depois de um tempo nesse ano, eu consegui sentir que sim, dá para falar de boa. Ou melhor, dá para ouvir vocês. Dá para ouvir vocês de boa. A fita é essa. Não sou eu quem vou falar. Eu quero ouvir vocês e em cima disso falar algum bagulho que eu sei e possa ajudar vocês a descobrir as suas próprias fitas. Só isso. Nesse rolê todo, conversei com meu primo, amigos adolescentes dele e comecei a lembrar de mim adolescente. O despertar foi esse. Na real mesmo, a fita é assim. Eu, mesmo velho, sou o próprio adolescente, porque eu vivo as mesmas coisas que vivia com 14 anos. Lógico que muita coisa mudou, não tem nem como falar. Se eu fosse adolescente me ouvindo falar assim, já ia logo dizer: falou tiozinho, então tá bom, tirando uma onda do tio querendo ser jovem. Então não estou aqui pagando sapo de jovem ou querendo me enturmar. Não, mano, eu sou ridículo numa pá de coisa já de adulto. Nessa de querer ser jovem eu pulo, mesmo com um sorrisão de dente de ouro. Mas então, meu primo tem 15 anos e foi quando estávamos juntos e ele comentou do dia que o amigo dele se suicidou pulando da janela do quarto porque já estava com depressão. Mano, quando ele falou isso eu fiquei na bad, porque eu já me sentia assim. E pior, já perdi amigos se suicidando também. Eu já tive depressão e mais uma caralhada de coisa, então eu sei qual que é a fita. E daquele dia pra cá, comecei a pensar em falar com vocês. Por isso estou escrevendo e vou ler, para tentar deixar a mensagem clara, sem me perder em pensamentos cruzados ou sentimentos que possam me levar para outros assuntos, sem ao menos esse primeiro contato um pouco mais organizado. E acontece, porque eu li sobre a depressão e o suicídio, e eu lembrei de mim, lembrei dos meus amigos e eu fiquei sensível, e é uma preocupação hoje no aspecto da nossa vida, que envolve principalmente os adolescentes, por muitas passagens, e que deve ser tratado com respeito, com amor e carinho. Mas retomando. Pensando nisso, eu vou escrever vários tópicos. Vou dizer aqui de forma livre e tentar ligar todos eles em algumas coisas que podem ter ligação com o uso de álcool e drogas. Vamos lá. Depois de dizer, se faltar algum que eu não falei e vocês quiserem mandar um salve para falarmos, é essa a ideia do vídeo. Bom, são estes: depressão, suicídio, separação de pais, pais que brigam, ciúmes, inveja, sensação de não pertencer, família, amigo, cachorro, gato, animais de estimação, games, os videogames, a paixão, o tesão, o amor, namoro, descoberta, curiosidade, status social, celular, redes sociais digitais, cigarro eletrônico,
Bebida, droga, sexo, profissão, estudo, escola, infância, adulto, corpo, sensação, dúvida, existência, religião, espiritualidade, Deus, diversidade, racismo, sexualidade, preconceito, tristeza, raiva, ódio. Tem mais um monte de coisa. Mas fiquem com essas aí, se vocês se identificarem e lembrar de outra, manda pra gente. Pra gente, eu e vocês. O que veio na cabeça e no coração foram estes. Agora quero ver quais outros podemos explorar juntos. Mas, como eu disse, vou falar destes. Não vou falar de todos porque muitos são parecidos no aspecto de causa. Vou explicar o que seria a causa. E eu também não vou dizer nada específico porque a ideia não é dar aula para vocês, ouvir aqui dar dicas e etc. Não, nada disso. Eu só quero dar uma ideia livre de algumas coisas que são comuns e podem acontecer, mas não são regras. E mais do que isso, eu vou dizer como foi para mim. Apenas. Bom, a causa que me referi, e vou explicar, quer dizer sobre aquilo que gerou o sentimento ou pensamento e fez com que você reagisse de tal maneira. Em outras palavras, é como respondemos, seja por defesa ou por ataque, com alguma coisa que nos faça sentir e pensar de forma nova, estranha, podendo ser boa ou ruim. Por exemplo, sei lá, um primeiro beijo na boca, vai, porque o meu foi estranho pacas. Até acontecer eu fugi, fiquei com medo, deu aflição e tudo estava na minha cabeça e no meu sentimento, de fazer errado, de não saber fazer e mais um monte de coisa que foi me travando. Tanto que eu me defendi, entre aspas, com medo e o beijo mesmo foi acontecer depois de um bom tempo. Mas ali eu criei uma reação de causa que inclusive está em mim até hoje. Mas hoje, e por tudo que eu passei, eu consigo sentir do mesmo jeito, mas reajo de outra forma. Essa é a fita de tudo. Esse é o segredo de tudo. Descobrir como você funciona. Mas para isso tem que viver e vocês vão viver uma pá de coisa ainda. Minha tentativa aqui com vocês é para que, quem sabe, ajudar vocês no momento das passagens da vida, reduzir o dano ou, se der ainda, nem chegar a se prejudicar. Mas isso faz parte da vida. Agora voltando aos tópicos que mencionei. Eu vou cruzar alguns e unificar tudo numa linha de raciocínio e depois já fechamos essa conversa, ok? Vamos lá. Vem comigo que agora vai ser legal se você conseguir ficar bem atento na ideia. Existem muitos perfis de pessoas. Existem pessoas mais bem resolvidas desde a infância, mais seguras, mais desinibidas e etc. Também existem as outras que já não são tanto, geralmente mais tímidas, inseguras, etc. E isso não é uma regra para tudo, pois com o tempo, estas mesmas coisas podem ser mais seguras para uns e mais inseguras para outros. Sei lá, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de estudar, mas sou mó ligeiro para fazer. Então fico inseguro quando preciso de repente fazer uma prova muito teórica e fico mais suave para fazer uma avaliação mais prática. Esse seria o meu natural, mas também não é para tudo. Porque, sei lá, se eu tiver que jogar futebol, que nunca fui bom, e for para uma avaliação, certamente eu vou me lascar. Mas se for para, sei lá, fazer uma prova sobre a existência, que eu estudo muito hoje, talvez eu vá muito bem. Então vocês percebem que não existe uma totalidade sobre ser seguro ou inseguro. Isso pode variar conforme as situações e podem ser trabalhadas ao longo da vida. Seguindo nessa ideia, eu era muito tímido e ainda sou, mas agora eu sei lidar com isso. Antes eu não sabia. Quando eu era criança, só sentia vergonha ou medo. Depois, na adolescência, já sabia que era uma insegurança. Eu me achava feio, magrelo, narigudo, com cabelo crespo, branquelo e fraco. Acho que não mudou muita coisa. Tudo que eu pensava de mim era coisa ruim. Me achava sem condições financeiras, me comparando com quem tinha mais, e assim para tudo. Raras vezes eu conseguia curtir alguma coisa em mim ou me achar com alguma coisa legal. Mesmo que nada disso fosse totalmente verdade, para mim, na minha cabeça, era, e eu me sentia mal. Deu no que deu, que com 14 anos eu comecei a beber.
E pronto, tudo passou. Aqui eu coloquei uma gargalhada, porque eu ri quando eu escrevi. Aí eu escrevi assim, da hora, né? O tio doidão tá falando então que ele resolveu todas as fitas dele bebendo. Demorou, e mais gargalhada. Mas não é isso, prestem atenção. Mano, não é isso, né, velho? Porra! Mas tô aqui na ideia. Não para fazer vitrine e espero que vocês estejam me acompanhando. Retomando. Começar a beber me deu mó gás nas ideias. Eu consegui chegar nas minas, trocar ideia com os caras, ir pra balada, tava me achando pá. Nessa idade eu também fumei maconha, fiquei mais louco que tudo. Demorou como aconteceu mesmo para bater, só foi bater lá pela 4ª ou 5ª vez que fumei. Mano, quando bateu, velho, o bagulho foi louco. Eu decolei pelo tempo, fui para fora do espaço, até meu vô que morreu eu vi passando de avião. Se perguntar para os meus amigos, eles vão dar risada até hoje. Eu fiquei desesperado, eu alucinei de verdade. Pude até lembrar da sensação agora, foi sinistro. Eu lembrei quando eu escrevi, mas eu não tô lembrando agora que eu tô lendo o que eu escrevi. Mas foi sinistro isso. Eu, no fundo, sou meio nerd, tá ligado? Tanto que meus amigos até hoje falam que o mais nerd foi o que ficou mais louco. Falando de mim, né? E é verdade. Com 18 anos eu comecei a usar êxtase, LSD, o doce, e tudo que vinha pela frente. Aos 24 anos, eu usei cocaína e foi ladeira abaixo. Foi quando fudeu tudo de vez. Que eu fiquei usando até os 29 anos. 29 anos foi quando eu parei geral com as paradas, né? A minha história completa, para quem quiser saber mais, tem na íntegra em meu primeiro livro, que chama 30 anos fudeu. E depois eu continuo as histórias, já estando limpo, com os meus outros livros. Tem mais 4, tá? São 5 livros publicados. E aqui no meu canal do YouTube, nos vídeos, também tem bastante tema específico que retratam estas e outras passagens. Exatamente. Só procurar, tem uma pá de coisa aí. Mas agora sim, para fechar o assunto e abrirmos para a conversa, que vai existir se vocês comentarem e a gente iniciar mais conversas com a temática do adolescente. Mas enfim, seguindo o jogo. Na minha descoberta com os estudos sobre mim mesmo, tirando a vaidade e qualquer coisa do tipo, eu descobri que desde pequeno eu me sinto estranho na vida. Nunca me senti parte. Uma hora por me achar feio ou me achar bonito. Me achar pobre ou me achar rico. Me achar qualquer coisa de um lado para o outro. E eu sempre tive ou muita insegurança ou muita segurança. Mesmo que a segurança tenha vindo com o uso de álcool e droga. Mas a relação disso que estou tentando dizer está relacionada ao processo de passagem da fase, que naquela época era de criança para adolescente e depois para adulto. Esse é o papo que eu quero ter com vocês. Essa transição, falou? Vamos lá. Na infância eu tinha medo de espírito, de disco voador, de diabo, de qualquer coisa de terror. Eu era muito medroso. E depois eu comecei a ter sensações sexuais, curiosidade, dúvidas, sensações e etc. E tudo foi muito rápido. De um pulo do nada eu estava adolescente, com a voz mudando, pelos aparecendo, me batendo nos lugares que eu estava crescendo, todo atrapalhado, muito excitado, cheio de vontade e ainda totalmente perdido com o que era a vida, com o que eu queria ser quando crescer, o que eu faria de faculdade, como seria ter uma namorada, terminar o namoro, tirar carta de carro, fazer intercâmbio e etc. Era muita confusão nas ideias. A droga e o álcool naquele momento entrou como remédio para anestesiar tudo. Isso é um detalhe importantíssimo, cara. Existem pessoas, assim como eu, não é uma regra, que acabam usando o álcool e droga para anestesiar os pensamentos e os sentimentos. É tão insuportável, às vezes, a realidade da vida, que ela precisa, de alguma forma, se ausentar. E isso foi o que eu fiz. Bom, mas ali eu já tinha muita tristeza, muita raiva, muita ansiedade e não conseguia viver a realidade da vida, porque eu não sabia o que era viver. Ficava perguntando se Deus existia, se tinha vida em outro planeta, e tudo isso me deixava maluco. O resultado disso foi um acúmulo de raiva. Meus pais se separaram e eu fiquei muito triste. Na época eu não sabia.
e respondi com muita raiva, agressivo, dizia que não estava triste, porque eu achava que não estava mesmo. E foi foda, mano, porque ali eu descabelei nas ideias e fui pesado parar nas drogas. Na real, era mais bebida na época, mas foi quando comecei a usar tudo e fazer tudo. Nessa época eu não sabia se era boy, se era maloqueiro, se era skatista, do jiu-jitsu, surfista, da capoeira, do boxe, da tequineira, do hardcore, do forró, da balada, do bar, da praia. Na real eu não era nada, mas eu estava em tudo. Mas uma coisa eu começava mesmo a ser: bêbado e drogado. O bagulho é louco, mano. A sorte que eu tive uma educação muito boa, com bastante afeto, carinho, respeito, transparência nas ideias e etc. Tanto que vários temas que eu coloquei nos títulos para conversarmos, eu tenho muito bem resolvido e muito amoroso, porque eu tive isso em casa. E que hoje são coisas muito sensíveis e que exigem realmente atenção, como as questões das diversidades, etc. Pois tudo volta numa mesma coisa que vou dizer agora: a sensação de pertencimento, de fazer parte. Isso é fundamental para a gente começar a entender como pensamos, sentimos e estamos. Faz parte da identificação pessoal, o reconhecimento próprio, singular ao coletivo. Voltando. Eu nunca me senti parte de nada, mesmo sendo parte de muita coisa. Como eu disse, eu sempre fui muito inseguro. Você podia estar comigo do meu lado fazendo um rolê e eu poderia do nada achar que você não queria estar ali, ou que não era igual, que eu não era igual e só estava ali porque eu tinha droga ou sei lá o quê. O que nunca foi verdade também. Mas eu comecei a ficar muito depressivo por causa da droga. Antes, na real, eu fiquei muito agressivo. Não de sair na porrada, porque eu nunca fui assim, mas impaciente, sem vontade pra nada, e cometi todos os erros comuns. Repeti pra caralho na escola, terminei a escola no supletivo, entrei em 10 faculdades e não terminei nenhuma, só ficava no bar, e na minha cabeça eu pensava: tá de boa, tá suave, eu controlo, quando eu quiser eu paro, eu não sou drogado, eu não sou alcoólatra. Drogado é quem fuma pedra embaixo da ponte, alcoólatra é os tiozinho barrigudo de boteco, só tô tirando uma onda e pá. Até eu bater a nave. No final das contas eu tava deprimido, sozinho, sem grana, vomitando sangue, chorando e rindo ao mesmo tempo, trocando meus pertences já na boca, vendo espírito pra tudo quanto é lado, totalmente maluco. E tudo isso foi acontecendo sem eu perceber e sem entender que no fundo eu só estava tentando me achar, responder coisas misteriosas e fugindo do que eu sentia e pensava, ou criando fantasias do que poderia ser ou achava ser legal. Mas é isso. Novamente, se quiser saber mais da minha caminhada, tem os meus livros, ou aqui no canal, e também pode me chamar que trocamos uma ideia. Eu só estou colocando tudo isso para vocês terem pelo menos um ponto de partida para conversarmos. A expectativa é que eu consiga trazer um nível de confiança para você expressar o que pensa, sente, da forma que você quiser. Se por acaso estiver passando por alguma dificuldade, se conhece alguém que esteja, às vezes você pode ter algum parente ou uma pessoa próxima que esteja passando por algum tipo de dificuldade com álcool e drogas. E pode dizer que assistiu um vídeo de um cara, sou eu, e compartilhar para ele. Enfim, mano, qualquer coisa que esteja na ideia de fazer com que você se abra para uma intenção de bem, de força, de amor e de verdade. Só isso, mais nada. E digo isso por mim. Mesmo fazendo terapia desde cedo, às vezes eu queria falar alguma coisa com alguém. Mesmo que eu tivesse amigos, meus pais, primos, familiares, parecia que faltava alguém que pudesse me entender. Não estou dizendo que vou entender tudo que você pensa e sente, mas posso te ajudar a fazer com que você mesmo se ajude a se entender, pela minha experiência, meus estudos e meu trabalho. Beleza, mas é isso. Tomara mesmo que você tenha ficado até aqui comigo
e que tenha conseguido absorver alguma coisa que possa ser útil para você. Não vou dizer sobre usar ou não usar, porque não é isso que vim trazer. O que tentei mostrar é uma pá de coisa que existe, que muitas vezes é uma parada interna e pessoal, ou alguma coisa que acontece com o que vivemos, e que beber e usar droga, ou qualquer tipo de vício, deixando mais aberto, não é a solução. Mas, se acontecer de entrar em algum, saber que existem muitas formas de sair dessa, ou pelo menos tentar diminuir os estragos. Mas principalmente, saber que não importa qual seja a fita, toda a resposta e toda a solução de qualquer coisa está dentro de você. E você não precisa passar por estas coisas da vida sozinho. Eu estou aqui e existem muitas coisas boas, e existem muitas pessoas boas e sérias que realmente estão também dispostas para te ajudar. Até que você descubra qual é a sua fita e faça você mesmo o seu caminho. Essa é a fita, mano, ó. Essa é a fita, velho. Demorou? É nóis então. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade e a gente se fala. Na verdade, essa é a minha frase de fechamento, é o meu mantrazinho. Eu escrevi para não me perder, mas eu vou deixar um pouco mais de groselha aqui, quem sabe bate 30 minutos, porque em cima dessa minha tentativa de deixar aqui uma mensagem assertiva, eu duvido muito que algum adolescente fique aí meia hora comigo, mas se ficar, e se você estiver passando por alguma dificuldade, mano, fica à vontade para me procurar, cara, é sigilo absoluto. Eu não tô aqui para cagar a regra, eu não vou aqui falar com seus pais, eu não vou aqui dizer que você tá errado. Mano, eu não vou fazer nada que seja invasivo, ofensivo, nada. A única coisa que eu vou fazer é te ouvir com respeito, sigilo, carinho, amor, seriedade. Se você estiver precisando de uma ajuda real, eu vou te fazer sugestões que são comuns, que você poderia encontrar no Google, mas que você vai poder então ouvir de mim, que talvez você já tenha escutado com palestras na sua escola, que você já tenha vivido de alguma maneira com algum amigo, com algum parente. A única coisa que eu quero é que você não se sinta sozinho. Porque assim, o melhor dos mundos, se acontecesse, que não aconteceu comigo, e eu tinha informação, eu tinha espaço para conversar, eu tinha amor em família, eu vivia bem com os amigos, mesmo com todas essas coisas que eu disse, paralelamente eu tinha muitas coisas boas, porque as coisas ruins estavam dentro da minha cabeça. Então assim, o melhor dos mundos seria se você conseguisse passar pelas descobertas da vida, pelas necessidades das fases da vida, sem o uso de álcool e drogas, porque ele é destrutivo. Mas se acontecer, que você saiba que não precisa acabar com a sua vida nisso. E que seja então uma experiência, por mais doloroso que possa ser, tentar diminuir os riscos. Eu estou falando isso como pai. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eles vão ser adolescentes ainda. E eu espero que eles pelo menos consigam, assim como eu consegui de uma certa maneira, não perder minha vida, não prejudicar a vida de uma outra pessoa, não passar por situações horríveis de criminalidade, tráfico, prostituições, enfim, muitas coisas que estão envolvidas com a questão do álcool e da droga. Então é essa a minha intenção aqui, deixar uma conversa de uma pessoa que sangrou, que teve que arrancar a pele do diabo na unha e hoje está vivendo bem. Não é que eu tô vivendo bem porque eu tô suavão, virei um anjo, um monge, essas porra toda. Não, mano, eu tenho dificuldade do mesmo jeito, continuo doidão das ideias do mesmo jeito. Só que agora eu sou adulto, entendeu? Agora eu sou adulto, agora, porra, eu faço terapia há anos. Hoje eu me conheço, hoje eu não preciso mais fugir de mim. Hoje eu sei como trabalhar o que eu sinto, o que eu penso. Então essa é a fita, sabe? A minha conversa é principalmente pra você, velho. Eu falo velho, eu falo mano, mas eu tô falando aqui sem necessidade de ser homem ou mulher, menino ou menina. A parada não é essa, mano. A parada é uma linguagem única de amor, velho. Na intenção, mano, de não se fuder, entendeu? Essa que é a fita. E é isso, mano. É sério. Meu trabalho é sério aqui, cara. Meu trabalho é muito sério, minha mensagem é muito séria. Eu tô aqui com a minha energia vital, espiritual, totalmente atento na questão mental, emocional, porque a briga com o álcool e a droga não é brincadeira. E eu faço parte hoje do outro lado,
sem julgar quem usa, quem fez, deixou de fazer, não é nada disso, velho. É só estar do lado de quem quer parar, ficar sem, encontrar novos prazeres, novas satisfações e principalmente se conhecer de verdade, falou? É só isso. Então ficamos assim. Agora sim eu vou fechar com o meu mantra, que é sempre o mesmo com algumas variações. Hoje vai ser isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade e a gente se fala. Valeu, é nóis. Ih!